Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo, eu faço parte da Casa Internacional de Oração Tributai e quero com você compartilhar uma palavra que está em João 3, versículo 3. Nessa passagem, Jesus diz assim: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nessa passagem, nós vemos Jesus mais uma vez chamando o homem a uma restauração interior, para que, através da restauração interior, baseada na fé em Cristo Jesus, possa então o homem desfrutar da vida que Deus está destinando o homem através de Cristo Jesus. Nós vimos em Marcos 1, versículo 15, que com a mensagem do arrependimento, Cristo começou o seu ministério. Uma mensagem pública, uma mensagem às multidões, uma mensagem que dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Nesse momento agora de João 3, versículo 3, Jesus está conversando com um chefe dos sacerdotes. Jesus está conversando com Nicodemos e ele diz: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Com esta palavra, Jesus está mais uma vez tratando ao respeito da restauração da condição do homem através de uma transformação interior. Jesus está dando ao homem uma possibilidade, uma oportunidade de ser livre da condição que o homem vinha vivendo. O homem antes não tinha entrada no reino de Deus. O homem antes não podia desfrutar da realidade do reino de Deus, pois no jardim o pecado do homem fez separação entre o homem e Deus. A palavra nos diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Portanto, todo aquele que ainda não viveu a realidade em Cristo Jesus está separado da comunhão com Deus. Cristo está marcando o seu ministério e dedicando o seu ministério a proclamar que há uma restauração para o homem com a comunhão da vida de Deus. E em João 3,3, ele está dando o como o homem poderá ser restaurado ao domínio de Deus. Com o desejo do homem de ser restaurado à comunhão com Deus, ele terá exigências e ele terá condições. Uma das condições está descrita em João 3, versículo 3. Necessário é nascer de novo para que você possa ver o reino, para que você possa entrar no reino. Esta palavra de Jesus, quando ele diz necessário vos é nascer de novo, a palavra nascer vem do original, que indica ser regenerado, ser refeito. E a palavra de novo significa do original, do alto. Portanto, essa palavra significa necessário vos é ser regenerado, ser refeito pelo alto. Para que o homem possa voltar ao domínio de Deus, para que o homem possa entrar no reino de Deus, necessário é que ele seja refeito, que ele nasça de novo, que ele surja para uma vida sem costumes, sem valores, pela qual agora ele será edificado nos valores e costumes. Ele irá crescer diante das condições, dos valores estabelecidos por Deus em seu caráter para o seu reino. Se não nascermos, se não formos regenerados pelo alto, não podemos entrar no domínio de Deus para a nossa vida. Cristo, através da sua vida, está dizendo ao homem: através da minha obra na cruz, através da minha morte e ressurreição, o homem terá a libertação da morte, a libertação da condenação e terá a libertação do domínio do pecado. O homem será restaurado ao desejo de Deus. O desejo de Deus nunca foi para que o homem fosse escravo do pecado, que o homem fosse condenado à morte e que o homem fosse separado de Deus. Está escrito que o desejo de Deus é que o homem, que a mulher, que a criação de Deus viva na sua presença de uma forma santa, irrepreensível e imaculada, viva em amor. Cristo está dedicando a sua pregação, o seu ministério, para dizer ao homem: é possível que você seja restaurado à comunhão com Deus. Isso estava encoberto do homem. O homem nem mesmo sabia que ele foi separado de Deus e que havia uma condição pela qual ele havia sido criado.
Muitos estão aquém de saber que Deus os criou e que os criou com um propósito, e que o propósito de Deus é que o homem esteja em sua presença. Nunca foi desejo do homem, desejo de Deus estar separado do homem, nunca foi desejo de Deus que o homem vivesse sobre a condição do pecado, sobre a condição dos desejos carnais, dos desejos que se inclinam para a desobediência. Isto foi a condição pela qual o pecado sujeitou a humanidade. Mas em Cristo Jesus, através da sua vida, a vida de um inocente, a vida de um homem sem pecado, a vida de um cordeiro sem manchas, Cristo está dando ao homem o poder para ser restaurado à comunhão com Deus, o poder para ser livre da condenação e da morte. Porém, Cristo está dizendo que isso só vai acontecer se você for refeito, se você for regenerado pelo poder do alto. Isso quer dizer que você não pode vir com seus costumes, você não pode vir com seus valores, você tem que vir novo. Você tem que vir à luz através de Cristo Jesus para uma vida completamente nova, sem as raízes do pecado, sem as inclinações do pecado, sem as influências do pecado. Você terá que ser regenerado pelo poder do alto. Você terá que ser refeito pelo poder do alto. 2 versículos à frente, em João 3, versículo 5, Jesus diz: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Com mais uma palavra, Cristo está dizendo que somente desta forma e somente através desta transformação o homem terá comunhão com Deus. Nós precisamos reconhecer que fomos criados para a comunhão com Deus e que se não vivemos a comunhão com Deus, estamos fora do propósito daquele que nos criou. A restauração começa quando um desejo dentro do nosso coração diz para nós: eu preciso voltar para o propósito e para aquele que me criou. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos de Deus, para estarmos com Deus. Quando Cristo diz: em verdade vos digo, que quem não for regenerado pela água e pelo Espírito não poderá entrar no reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus, Cristo está dizendo, primeiramente, quem não for regenerado pela palavra não poderá ver o reino de Deus. A água citada em João 3, versículo 5, representa a palavra de Cristo. Nós vamos ver em Efésios 5, versículo 25 e 26, quando Paulo diz que Cristo a si mesmo se entregou pela igreja para santificá-la, purificando-a através do lavar da água, a sua palavra. Cristo diz aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A água é comparado à palavra, é comparado àquilo que nos limpa, aquilo que tira a mancha do pecado, tira a memória do pecado, aquilo que nos faz novamente purificados, santificados, para agora vivermos debaixo da condição de Cristo, debaixo dos valores de Cristo, debaixo do caráter de Cristo Jesus. Não fomos criados para sermos no padrão do mundo, para estarmos no padrão do mundo, para termos os desejos do mundo. Nós fomos criados para sermos como Deus é, para termos os desejos de Deus, para sermos santo, porque santo é aquele que nos chamou, santo é aquele que nos criou. Cristo diz primeiramente: ninguém poderá ver o reino de Deus, ninguém poderá herdar o reino de Deus, ninguém poderá estar sobre o domínio de Deus, se não for refeito pela palavra de Cristo Jesus. Cristo gastou 3 anos da sua vida ensinando a palavra. Cristo gastou 3 anos da sua vida deixando o molde, deixando o modelo, deixando o padrão através da sua palavra, pela qual o homem poderia ser limpo, pela qual o homem agora poderia estar dentro do reino de Deus. Se nós não formos transformados pela palavra, se nós não formos limpos pela palavra, se nós não formos refeitos pela palavra, de forma alguma poderemos viver a herança eterna de uma vida com Cristo Jesus. A palavra diz em 1 Pedro 1, versículo 23, que nós não fomos regenerados por uma semente incorruptível, mas nós fomos regenerados pela palavra santa, viva e eterna, que é poderosa para todas as coisas.
aquilo que transforma e pode transformar a vida de um homem, da condição que vivia antes para a condição de alguém que nasceu de novo, para a condição de alguém que agora está apto a viver a vida de Deus, a viver a herança que Cristo conquistou para nós, a herança de uma vida em comunhão com Cristo para esta vida e para toda a vida, está primeiramente na palavra de Cristo Jesus. E se está na palavra de Cristo Jesus, e se você deseja voltar a estar no plano da vontade de Deus, é na palavra que você encontrará a primeira experiência transformadora para a sua vida. Aqui eu quero chamar a sua atenção a que você busque a palavra, a que você tenha fome, amor e desejo pela palavra, e que você encontre na palavra de Cristo o poder transformador de Deus, o poder do alto, que está liberado, que está destinado a você nesta hora. Antes, o homem não teve isso. De Adão até Cristo, o homem não teve isso. Mas em Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus, o poder do alto está sendo liberado para transformar o interior do homem, que antes era cativo a um domínio das trevas, era cativo a um desejo e um domínio do pecado. Mas agora, através da sua palavra e do seu Espírito, o homem pode nascer de novo, o homem pode ser refeito pelo alto, para viver com Cristo esta vida e viver com Cristo a vida eterna. Está declarado pela palavra, está declarado que através da palavra você poderá ser feito e transformado em um homem novo, não mais alguém como era antes. Não cabe na nova vida em Cristo Jesus, não cabe após ser regenerado pelo alto, levar os costumes e os padrões que antes eram do pecado, que antes eram da desobediência. Nessa nova vida em Cristo Jesus, nós fomos refeitos, nós fomos transformados, nós fomos como nascidos de novo, pessoas que estão prontas para aceitar, para se aliançar, para se sujeitar, para amar, para tornar o seu prazer o padrão da palavra de Cristo Jesus. Cristo disse: todo aquele que me ama obedece a minha palavra. Para sermos transformados, precisamos conhecê-la. Para sermos transformados, precisamos estar nela, viver ela, estar sujeitos a ela. Se você não conhece o que Cristo disse, você não está ainda na herança do reino de Deus. Você não está ainda na herança da vida eterna. Você não está ainda no reino. Você não está vendo o reino e você não está dentro do reino. E você foi criado para ser de Deus, para estar em Deus e para ver a Deus. Você foi criado para ser uma habitação da glória de Deus. Não somente um batismo da palavra, mas também disse João a respeito de Jesus. João Batista disse: vem depois de mim alguém que é mais poderoso do que eu, alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A obra de Cristo Jesus é nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, é refinar a nossa vida, é tirar tudo aquilo que não é precioso, tudo aquilo que não é para a vida eterna, tirar as práticas que não herdarão o reino de Deus. A obra que Cristo Jesus quer realizar em você é te lavar com a água, é te refinar com o fogo e é te fazer uma morada do Espírito Santo. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar da injustiça, mas também para nos fazer a habitação da sua vida, para fazer de nós a habitação do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, está escrito, é o selo da garantia da promessa da vida eterna. Está escrito isso em Efésios 1. A garantia de que viveremos com Cristo eternamente é que temos o seu Espírito Santo agora, e o processo é se vamos nascer da água e se vamos nascer do Espírito Santo. Nós não podemos ser morada de Deus e ter a morada de Deus dentro de nós se antes não fomos transformados pela palavra. Por isso hoje eu conclamo você a voltar para a palavra, a descobrir Cristo, a descobrir o que Ele ensinou, a descobrir como Ele disse que é o padrão do homem para viver uma restauração dos seus valores, para que possa ter a comunhão com Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus para a sua vida é restaurar você à comunhão com Ele. O bem mais precioso de Deus é você, a ponto dele ter entregue o seu único Filho. Deus abriu mão da sua glória, Deus abriu mão do seu Filho para ter o teu coração,
para ter a tua vida. Ele mesmo se fez homem, ele mesmo se fez carne e entregou a vida para ter você. Você é muito mais precioso para ele. Eu declaro sobre a sua vida que um amor e um desejo de conhecer a Cristo em sua palavra. Leia a palavra, leia os livros do Evangelho, leia aquilo que Cristo disse, descubra, conheça, aceite que esta palavra te limpe, que esta palavra tire de você valores que antes você tinha e que teu coração aceite a palavra de Cristo e que você possa ser um novo homem e uma nova mulher somente através de uma transformação interior. As palavras que Cristo deixou, nós podemos ser considerados unidos com Cristo, unidos em sua morte, também seremos unidos em sua vida. Se formos unidos no padrão daquilo que temos que deixar como velho, como pecado, como desagradável, também seremos unidos à sua vida, à promessa e à herança de uma comunhão eterna com Deus. Eu deixo esta palavra sobre a sua vida. Que ela seja uma inspiração a você aceitar que com Deus não é da forma do homem, não é da forma do mundo ou do pecado. Com Deus é segundo as palavras de Cristo Jesus. Que você pregue o Evangelho, que você viva o Evangelho e que tua vida seja um testemunho de que hoje e que por toda a história é possível que a igreja seja lavada pela palavra, se mantenha limpa e se encontre com Cristo, santa, irrepreensível e imaculada em sua presença. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.